Olá pessoal, no vídeo anterior nós vimos como acessar o Google Sala de Aula tanto pelo celular quanto pelo navegador de internet. Nesse vídeo agora nós vamos continuar vendo o Google Sala de Aula, mas tendo uma visão geral de como é a sua utilização, como participar de uma sala e como utilizar os recursos dele. Então a primeira coisa que nós precisamos de fazer é entrar numa sala de aula. Para a gente entrar na sala de aula é bem simples. A gente clica aqui nesse mais que tem do lado direito superior da tela e a gente pede para participar da turma. Quando a gente abrir essa janela, ele vai pedir um código da turma. Esse código, o seu professor vai ter que te informar, né? Você vai receber esse código de alguma forma. Ou ele vai te mandar um e-mail ou em alguma forma de mensagem ele vai te passar esse código. Então, nós vamos digitar um código aqui, que normalmente é formado por letras e números, e clicar então em participar. Nesse momento a gente vai fazer a inscrição na sala de aula que o professor informou. Então está aqui. A partir de agora nós estamos participando aqui dessa sala de aula, né, dessa turma que chama Minha Turma. E aqui nós vamos começar a ver as atividades que o professor vai postar para a gente. Tá? Não temos ainda nenhuma atividade postada, né, mas numa visão geral nós temos aqui o mural, que é essa tela onde vão aparecer as mensagens e as próximas atividades que nós temos que entregar. Se o professor liberar, a gente pode compartilhar alguma informação com a turma, então é só clicar aqui e escrever Olá turma, por exemplo. E eu posto e vai aparecer aqui no mural a minha mensagem e os colegas de turma, né, vão poder aqui responder o meu comentário, vão comentar aqui, vão responder tudo que quiserem. Então essa parte aqui, se o professor liberar na sala, né, vai ser um bate-papo aqui com a turma. E aqui também no mural, todas as atividades que o professor postar também vão aparecer aqui. As atividades também aparecem aqui nessa outra aba, né, de atividades, onde aqui vão aparecer só as atividades. Tá? Não vai aparecer nenhuma mensagem de alunos, de colegas, nem nada. São só as atividades. Bom, agora o professor postou uma atividade lá na turma, né, chamada de pergunta rápida, e ele colocou uma pergunta aqui para a gente responder. Se eu clicar na pergunta, né, eu vou ver aqui, posso ver a pergunta inteira, se ela não estiver aparecendo. Quanto tempo por dia você dispõe para estudar online? E aqui eu tenho as minhas respostas. Então eu vou dizer que eu tenho entre 1 e 2 horas, por exemplo. E aí eu mando entregar novamente, e essa atividade agora vai ser entregue lá para o professor. Tá? Então ele me passou uma atividade e eu respondi essa atividade para ele. Para eu voltar para a minha turma, eu clico aqui em cima. E aqui, vejo que no mural agora apareceu a atividade que o professor colocou lá também. Se eu ver aqui em atividades, está aqui a minha pergunta respondida. Tá? E aí o professor pode colocar lá outras atividades. Então percebam que agora o professor postou 2 materiais lá para a gente poder estudar. Né? Um foi esse material de matemática básica. Se eu clicar aqui em cima dele, eu vou ver que é um arquivo PDF. Né? Então posso pedir para ver esse material. Se eu clicar no arquivo, ele vai abrir, né, o PDF aqui que o professor disponibilizou para eu poder estudar. Então aqui vão ter várias informações. Outro material que ele disponibilizou foi aqui um vídeo sobre porcentagens. Tá? Então aqui nesse caso foi um vídeo do YouTube, que se eu clicar aqui, o vídeo vai começar a passar para mim. Pronto. Então posso assistir o vídeo todo aqui que o professor disponibilizou para mim.
O professor ainda pode disponibilizar outros tipos de atividade, né, como atividades com teste, atividades sem teste. Então, ele vai disponibilizar agora outros materiais aqui. Então percebam que agora o professor disponibilizou aqui avaliações e trabalhos para a gente. Então a gente tem dois tipos de avaliação aqui. Uma é sobre uma avaliação de matemática, onde ele utilizou um formulário. Então eu vou clicar aqui na avaliação e vai abrir o formulário que o professor disponibilizou. Então está lá as perguntas dele. Quanto é 1 mais 1? A resposta é 2. Quanto é 2 vezes 2? A resposta é 4. E marque os números pares. Então, terminei de responder a minha avaliação. Vou mandar enviar que o professor já vai receber. O professor pode configurar para ver se eu posso ver a minha pontuação ou não, quais as respostas corretas, né? Então, eu consigo saber se eu acertei, quanto eu acertei aqui e quais são as respostas corretas. Então, terminei a minha atividade, posso fechar isso aqui que a minha atividade já está respondida. Outra atividade que ele passou foi pedindo para escrevermos um texto sobre a história da matemática. Então, se eu pedir para ver a atividade, eu posso aqui adicionar ou criar arquivos. Tá? Como ele pediu para eu escrever um texto, e ainda colocou aqui, ó, escreva o texto o trabalho em um editor de texto. Então eu posso mandar criar. Se eu utilizar qualquer outro editor de texto, eu posso fazer o texto lá no meu computador e anexar aqui o arquivo que eu fiz o meu trabalho. E aí o professor vai responder. Se eu não quiser utilizar nenhum desses editores de texto, eu posso utilizar o editor de texto aqui do próprio Google, que é esse Criar Novo Documentos. Aqui nesse momento ele vai criar aqui um documento novo, vai abrir o meu editor de texto, né? E aqui eu vou poder escrever o trabalho para o professor. Então, este é meu trabalho sobre a história da matemática. Então faço o meu trabalho aqui, né? Posso utilizar todos os recursos do editor de texto e quando eu terminar o meu trabalho, percebam que ele já botou aqui o nome do arquivo com o meu nome e o título do trabalho que o professor passou. Quando eu terminar, eu venho aqui e mando entregar a atividade. Então, quando eu mandar entregar a atividade, meu professor já vai receber o trabalho que eu fiz lá. Tá? Então, essa é uma visão geral aqui sobre o Google Sala de Aula para quem quer acessar pelo computador. Tá? Aqui, ó, todas as atividades que o professor passou ainda foram aparecendo também no mural. As próximas atividades que eu tenho que entregar vão aparecendo aqui do lado esquerdo também. Se eu clicar em atividades, eu vou ver todas as atividades que o professor me passou. E eu ainda posso ver as minhas notas, né? Cada atividade com nota que o professor passa, eu vou vendo aqui as notas que ele vai me dar posteriormente. Então, essa é uma visão geral sobre o Google Sala de Aula e a seguir nós vamos ver como fazer esse mesmo acesso através do celular.